Infelizmente, o que era para ser uma noite de grande expectativa e emoção para os torcedores do Bahia acabou se transformando em um verdadeiro vexame. Em um confronto tenso contra o CRB pela Copa do Nordeste, o Esquadrão de Aço foi eliminado nos pênaltis, frustrando as esperanças de avançar na competição e lutar pelo título. O jogo, disputado em alta intensidade, mostrou um Bahia que lutou durante os 90 minutos regulamentares, mas que não conseguiu traduzir seu domínio em gols suficientes para garantir a vitória no tempo normal. Nos pênaltis, a tensão aumentou ainda mais, e a equipe acabou sucumbindo à pressão, perdendo a disputa e sendo eliminada da Copa do Nordeste de forma dolorosa. Boas-vindas ao Madson. Na final, o CRB é quem avança. Madson, boa tarde, bem-vindo ao Seleção Sport TV. Um abraço, Rizek, um abraço, Maestro, Richarlison, também Lino e os amigos que estão curtindo o Seleção. Olha, torcedor do CRB hoje está muito feliz, recebeu o CRB no aeroporto com muita festa, afinal de contas, foi uma semana completa. O CRB conseguiu a classificação para as oitavas da Copa do Brasil, vencendo o Ceará lá em Fortaleza, no Castelão, e ontem conseguiu um resultado maravilhoso diante do Bahia. Foi 0-0. O CRB há muito tempo não ganha do Bahia em Salvador. Mas a vitória veio nos pênaltis, e que vitória, e com participação decisiva de um dos maiores destaques do clube esse ano, que é o goleiro Matheus Albino. Fez a defesa final que definiu a classificação. Ô Danilo, boa tarde, bem-vindo. Ainda que o Bahia não tenha vencido o estadual, pelo contrário, perdeu o estadual para o seu maior rival, o Bahia é um dos times mais elogiados hoje no futebol brasileiro, né? Rendimento do Bahia na Copa do Brasil, no Brasileirão, tem sido de encher os olhos. O time está sendo muito elogiado. Como é que você encara essa eliminação para o CRB na Copa do Nordeste? Bem-vindo à Seleção. Valeu, Rizek. Boa tarde para você, todos que estão na mesa, meu amigo Madson aí, o pessoal que acompanha Seleção Sport TV. Muitos torcedores do Bahia encararam como surpresa, porque tem vários aspectos aí que estão em jogo. Você tem o fato de o Bahia estar num momento muito bom, encantando muita gente. Então, quando o torcedor olha somente o desempenho do Bahia, independentemente de quem seja o adversário, ele já vai para a Fonte Nova com muita confiança. O Bahia tem um retrospecto contra o CRB de mais de 20 partidas que não perde. O Bahia não perde para o CRB há mais de 2 décadas e não perdeu ontem, só que custou a classificação nas cobranças de pênalti. E o time do Bahia é interessante, sempre que ele pega um adversário que consegue marcar a saída de bola, em que o tricolor perca ali as conexões entre os seus principais jogadores, o Bahia se engasga. E quem melhor fez isso na temporada foi o Vitória no Campeonato Estadual e ontem a equipe do CRB. Se você pegar o scout da partida, o scout vai estar lá, o Bahia com 2 bolas na trave, com maior chances de gol, sobretudo pelo que fez no final da partida. Mas se você pegar a estratégia do técnico Daniel Paulista e a estratégia de Rogério Ceni, a do CRB foi muito mais bem cumprida. Os jogadores do CRB, eles cumpriram muito mais o que Daniel Paulista pediu do que propriamente os do Bahia em relação ao que queria Rogério Ceni, que, notadamente, é o que o Bahia vem fazendo em outros jogos, conseguindo envolver o adversário. Nessa partida, mesmo nos momentos em que foi superior em campo, o Bahia tinha dificuldade porque fazia parte da defesa do CRB também, se resguarnecer, controlar a partida a partir de 2 linhas ali na intermediária. O jogo foi para os pênaltis. E o que se fala aqui em Salvador é do Marcos Felipe, né? Desde o ano passado para cá, o Bahia tinha 3 decisões por pênaltis. Nas 3, o Marcos Felipe participou, defendeu 2 pênaltis contra a equipe do Santos e o Bahia havia avançado nas 3. Ontem foram 8 cobranças do CRB e o Marcos Felipe sequer acertou o canto nessas 8 cobranças. Isso está sendo muito comentado. É claro que não dá para jogar toda a responsabilidade em cima do goleiro, mas é um fato atípico. A gente não vê com frequência 8 cobranças em seguida e o goleiro errando o canto nas 8. Mas fato é que o Bahia está eliminado da Copa do Nordeste, tem a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro pela frente. Acho que isso não apaga o bom momento do time, eu acho que isso de forma alguma abala. Agora, são 3 anos seguidos que o Tricolor não consegue a decisão da Copa do Nordeste, que é algo muito importante. E esse ano, apesar do bom momento, do bom futebol mostrado pelo Bahia, a gente tem que registrar que ele tem na conta uma eliminação para o Vitória, né? Um vice para o Vitória e agora a eliminação para o CRB. Times de investimento bem menor que o do Bahia. Eu sei que dinheiro não entra em campo, não é uma competição sobre quem tem o maior extrato bancário.
Mas é claro que quando o time de maior investimento perde de outro menor, isso gera assunto, Carlos Eduardo Lino. É porque você não pode só ganhar elogio, né? Você precisa ganhar também troféu, você precisa ter conquistas. O Bahia é só elogios. Eu fiz a eliminatória do Bahia com o Criciúma agora, os 2 jogos. O Bahia controlou as 2 partidas, o placar do primeiro jogo foi curto, no segundo jogo administrou, soube, né, se defender e se classificou com relativa tranquilidade. Mas é isso, o dia que a bola não chega no meio-campo do Bahia redonda, o time do Bahia sente. E talvez o segredo, o Danilo colocou agora, seja justamente esse. Você prender saída de bola, você conseguir travar o time do Bahia. Ontem o Everton Ribeiro não fez uma grande partida, ele ainda dá um passe para aquele cara a cara que a gente viu ali na metade do compacto, mas sai aí na metade do segundo tempo. Então você depende muito de alguns jogadores, né? Mas é um time bom. Continua ganhando elogios, Isaac, mas não está ganhando nada. Sim. Na disputa de pênalti, eu estava percebendo ali, tem mérito pra caramba o pessoal do CRB. Vamos rodar de novo. Se o Marcos Felipe não acertou o canto, tem o mérito de quem está batendo. Né? Não é somente... Tudo bem, se ele pula para o mesmo canto, poderia ter... pulou para o mesmo canto, mas não é bem assim. Né? Você tem mérito. E, naturalmente, o CRB, pelo que o Madison falou... projetou talvez uma disputa de pênalti jogando fora de casa, né? E conseguiu esse primeiro objetivo. De consequência, deve ter feito durante toda a semana nos preparativos para o jogo os treinamentos para as batidas de pênalti, tanto que teve esse aproveitamento. Ô, Madison, e agora o CRB vai encarar o Fortaleza, né? Um time já com muita história, 2 títulos, né, de Copa do Nordeste, nessa era Marcelo Paz à frente do Fortaleza. Quais são as chances do CRB? Como é que você vê as chances do CRB, lembrando que o time está classificado na Copa do Brasil e faz uma campanha intermediária na Série B? Rizek, o detalhe é que o CRB vive um grande momento. Conquistou o seu 34º título alagoano, vem fazer essa belíssima campanha na Copa do Brasil, chegando à 4ª fase, às 8ª. E na Copa do Nordeste é bom destacar que o CRB tem 4 vitórias, 5 empates e apenas 1 derrota, justamente para essa equipe do Bahia em Maceió. Quando o CRB enfrentou o Bahia em Maceió, ele jogou melhor, pelo menos no primeiro tempo, foi bem melhor e terminou perdendo o jogo. No segundo tempo foi equilibrado. O Galo perdeu o jogo por 1-0, o gol do Tassiano. Detalhe é que nessa era do Daniel Paulista, que já está na sua 2ª passagem pelo CRB, ele tem conseguido equilibrar as coisas. Primeiro, ele tem uma equipe que tem muita gente remanescente do ano passado. A defesa praticamente ficou, tirando o goleiro, né, que era o Diogo Silva, aliás, um ídolo no CRB, mas aí chegou o Matheus Albino e mostrando o futebol de grande fase no momento, mostrando suas qualidades, pegando pênaltis, inclusive, e fazendo defesas especiais durante os jogos. O CRB tem conseguido vitórias utilizando a estratégia. E aí a gente tem que dar a mão à palmatória ao Daniel Paulista. Ele estuda cada uma das equipes e termina conseguindo neutralizar alguns pontos fortes, como bem falou aí, não é? O Maestro Júnior. Contra o Fortaleza, a gente sabe, como aconteceu essa semana. O Ceará era favorito jogando em casa, o Bahia era favorito jogando em casa, e o CRB conseguiu os seus 2 objetivos: chegar às 8ª na Copa do Brasil e chegar à final da Copa do Nordeste. Contra o Fortaleza, se sabe que é uma equipe de maior investimento, uma equipe mais forte, de excelentes jogadores, mas quem sabe, não é? O que estará preparando aí o técnico do CRB e como será o ânimo dos jogadores regatianos. Detalhe é quando enfrentou o Fortaleza aqui em Maceió, o CRB ganhou por 1-0. É bem verdade que também, como aconteceu ontem, soube sofrer, não é? Levou uma pressão gigantesca, mas conseguiu evitar o gol, venceu por 1-0. Vamos ver o que acontece contra o Fortaleza. Serão 2 jogos, o primeiro na Arena Castelão, o jogo no dia 5, e o dia 9, a finalíssima, será em Maceió, no Rei Pelé, quando o CRB vai contar com sua torcida apaixonada, que hoje, inclusive, foi receber
a equipe no aeroporto, uma festa gigantesca, parecia até que a equipe tinha conquistado o título, mas chegar à final, 30 anos após, né? O CRB, em 94, fez a final com o Sport aqui em Maceió, no Rei Pelé, e perdeu nos pênaltis, após o final por 0-0. Já foi um feito considerado maravilhoso pela torcida, que está embevecida, né, com essa semana especial. 2 vitórias fora de casa e 2 vitórias sobre equipes bem fortes. Obrigado, Matos. Um grande abraço para você e peço aqui as considerações finais do Danilo sobre a derrota do Bahia, a eliminação do Bahia. Nessas considerações, queria, na verdade, trazer uma informação, né? Na entrevista coletiva, perguntaram ao Rogério Ceni sobre reforços na segunda janela. Ele praticamente disse que o elenco está fechado, vai chegar agora o Iago Borduc. E o elenco hoje do Bahia deve ser o que vai seguir até o término da temporada, por conta da vinda do Grupo City. O torcedor sempre fica na expectativa de que contrata quem quiser o tempo todo. E o Rogério fez questão ontem de dizer na entrevista coletiva: provavelmente o último reforço do Bahia, até que se tenha um novo planejamento, é o Iago Borduc, lateral esquerdo, que deve estar chegando no próximo mês. Danilo, um grande abraço para você, meu caro, e até a próxima aqui no Seleção. Vamos debater uma questão... Segunda-feira é o dia da gente trazer